Mensagem do céu. Vamos lá, amados do meu coração, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos as nossas vidas nesse tempo de estudo acerca de viver além dos sentimentos, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, o Senhor trabalhe nossas almas, nos ajude a sermos produtivos, a levarmos vidas ao conhecimento de quem o Senhor é, por amor da Tua misericórdia, e nós estamos carentes da Tua boa mão sobre todo o contexto, Pai, todo o contexto também que ocorre nesse momento sobre a casa de Israel. Nos ajude, Pai, nós estamos diante do Senhor para o bem, coopera conosco, nós precisamos da Tua direção e como vivemos além dos nossos sentimentos em um momento tão complexo, Pai. Principalmente eu confesso, eu sendo uma pessoa tão emocional como eu sou, como eu posso, Pai, agradar ao Senhor plenamente apesar dos meus sentimentos? Eu vi quanto Iosef chorava, José do Egito, quantas situações e episódios onde ele não conseguia segurar o seu pranto, o seu choro, e eu não me vejo muito diferente dele, Pai. Então, nos ajude nós, Pai, a sabermos segurar nosso pranto, nosso choro. Nos ajude, Pai, a vermos o melhor do Senhor em todos os aspectos, em todos os sentidos. É o que eu te peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, querido meu, querida minha. Nós estamos em Reações Emocionais, capítulo 7 do Vivendo Além dos Seus Sentimentos, e sem de forma alguma deixar-se estimular por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação, e isso da parte do Eterno, Filipenses 1:28. Então aprender a agir de acordo com a palavra do Eterno é muito melhor do que reagir emocionalmente às circunstâncias. Eu tenho aprendido isso, queridos. Misericordioso Pai, eu admito que isso não é fácil, mas é possível. Do contrário, o Eterno não estaria instruindo isso para que isso fosse feito. Nesse capítulo eu quero examinar 4 áreas diferentes e eu encorajo você a perguntar sinceramente a si mesmo como reage a elas emocionalmente. A passagem mencionada é uma das favoritas que eu tenho, na verdade a Joyce dizendo isso, né? Que Dave tem, e ele cita com frequência: se pudermos permanecer constantes durante as marés sempre oscilantes, das marés sempre oscilantes da vida, as circunstâncias indesejáveis que ela nos traz, nós então agradaremos ao Eterno e descobriremos que Ele sempre nos livra. Eu vou ler de novo o texto, tá, queridos? De Filipenses 1:28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte do Eterno. Santo de Israel, queridos, eu estou estudando com vocês para ajudar vocês, mas como isso tem ajudado a minha vida, não é? Olha só, mudança de transição. Tudo muda, exceto o Eterno. E permitir que todas as mudanças em nossas vidas nos angustiem, não vai impedir elas de ocorrerem. Senhor, fala, Senhor, fala. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, a rádio muda. Brincadeira, queridos, a rádio fui eu, tá bom? Nossos corpos mudam, nossos desejos e paixões mudam. A mudança é uma certeza na vida. Não nos importamos com a mudança se a convidamos, mas quando ela vem sem ser convidada, nossas emoções podem facilmente se descontrolar. John trabalhou em uma empresa de investimentos por 32 anos. Estava certo que ia se aposentar naquela empresa e sem qualquer aviso prévio a empresa foi vendida para uma companhia maior, cuja direção decidiu que não queria ficar com muitos dos funcionários e John estava entre eles, ô Santo de Israel, e acabou perdendo emprego. Ele achou que não foi tratado da maneira justa quando dispensaram. E o que é que ele iria fazer agora? John tinha uma escolha. Ele poderia reagir emocionalmente, ficando estressado, angustiado, ansioso, irado, preocupado, sentindo e dizendo muitas coisas negativas, ou poderia reagir com base na palavra do Eterno e confiar nele para ser o seu vingador
e a fonte do suprimento para todas as suas necessidades. É totalmente compreensível que John tivesse tido essas emoções, mas se ele optasse por reagir com base nos seus sentimentos, ficaria infeliz, possivelmente deixaria outras pessoas que fazem parte da sua vida também ficarem felizes, porque é impossível você tomar uma ação de ser infeliz e achar que as pessoas que amam você não vão junto com você no mesmo barco, queridos, né? Pais que estão aí me ouvindo sabem bem o que eu estou dizendo. Não tem coisa mais triste para um pai do que ver um filho infeliz, queridos, não é? As nossas infelicidades, elas não se comparam quando nós vemos alguém que nós amamos passando por um quadro como esse, não é? Então, se John optasse por tomar decisões com base na palavra do Eterno, ele poderia fazer uma transição com muito menos confusões, menos dissabores, tristezas no seu interior. Será que a raiva se dissiparia imediatamente? Não somente a raiva, eu acredito que aqui nós tratamos também da rejeição. Imagina uma pessoa que dedicou 32 anos numa empresa, ela dedicou a vida dela ali naquele lugar, não é? E como é que pode uma coisa dessa, sem a mínima consideração, se tornam vínculos realmente completamente profissionais? Provavelmente não iria mudar nada se ele ficasse com raiva e todas as coisas mais, e não se dissiparia se ele tomasse uma outra posição, mas John se entregasse realmente seus cuidados ao Eterno, os sentimentos se acalmariam e ele poderia ter confiança que o Eterno cuidaria dele, iria operar em sua vida, fazendo justiça, a justiça diante da injustiça que lhe fora feita. E a maioria das mudanças ocorre em nossa vida sem nossa permissão, mas podemos escolher nos adaptar. Se nos recusarmos a fazer a transição necessária em nossa mente, em nossa atitude, nós estaremos cometendo um enorme erro. Nossa recusa em nos adaptarmos não altera a circunstância, mas rouba a nossa paz e a nossa alegria. Lembre-se de que você não pode fazer nada a respeito disso, então lance os seus cuidados sobre o Eterno e deixe que Ele cuide de você. Durante um tempo em sua vida, David sempre encontrava seus amigos em determinadas vezes por ano para jogar golfe por 3 dias. É algo que ele realmente gosta de fazer, mas nos últimos anos ele achou necessário fazer algumas mudanças. Houve um período que ele e seus amigos jogavam várias partidas de golfe durante 2 dias e depois mais algumas no último dia, mas esses dias foram. É difícil para ele fazer isso agora. Ele está em ótima forma, mas ainda assim está com 70 anos. Agora o Dave, queridos, deixa eu ver aqui, se a Joyce está com... Deixa eu ver, porque da época que foi feita, né? O que foi feito o livro, deixa eu ver, idade do Dave, marido da Joyce Meyer. Deixa eu ver se aparece aqui a idade dele. Ele tem mais de 80 anos. Nasceu em 4 de junho de 1943, né? Então, imagina, a Joyce, ele tem 82 anos, né? E a Joyce agora comemorou agora em 2022 55 anos de casamento, né? Então ela está com 58 anos de casada, não é? E o Dave agora com 82, acho que a Joyce tem 81, né? Se eu não me engano, eu acho que era isso, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Hoje, ou seja, 82, tem a mesma idade. Ela e o Dave têm a mesma idade, tá? E nessa época, então, foi há 12 anos atrás quando foi escrito esse livro, não é? Aos 70 anos, simplesmente não tem mais o mesmo nível de resistência. Enquanto eu escrevi esse livro, Dave e seus amigos foram para a Flórida em uma das suas viagens. Quando Dave voltou para casa, ele me disse: essa foi a última vez que eu fiz isso. Ele me contou sobre quanta dificuldade e aborrecimento teve de passar para chegar lá. E que no segundo dia, suas costas estavam tensas e precisou andar no carrinho e ficar sem jogar durante parte do tempo. Além disso, precisou usar uma joelheira, porque o seu joelho estava incomodando muito com dor. Ele disse que preferia estar em casa,
seu corpo está mudando. Então Dave fez uma transição mental. Ele falou: ainda vou poder jogar, mas agora eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Os rapazes podem vir a St. Louis para que eu não tenha de viajar, porque eles são mais jovens do que eu. Nós podemos jogar algumas partidas nos 2 primeiros dias e apenas uma no último dia. Isso ainda me parece bastante intenso, mas para ele foi uma grande mudança. Seu corpo está mudando, ele está mudando, e com ele, mantendo uma atitude positiva quanto a isso, ele consegue suportar isso de um modo melhor. Dave poderia ter permitido que seu ego masculino tivesse um acesso de irritação e de ter se recusado a admitir que não poderia mais fazer viagens para jogar golfe da mesma maneira que fazia antes. Ele poderia ter ficado irritado e decidido que não gostaria de envelhecer e todas as consequências da idade. Eu que diga, queridos, eu estou vendo isso acontecer na minha vida. Mas, em vez disso, ele agiu com base na palavra do Eterno e fez a transição com graça. Dave entende que chegará um dia em que terá de fazer mais mudanças, mas já se decidiu que quando isso acontecer, ele fará uma de cada vez e que seja uma atitude positiva. Dave realmente gosta de jogar golfe, por isso eu lhe perguntei como ele lidaria com o fato quando ele não pudesse mais jogar. E a sua resposta foi a seguinte, impressionante. Ele disse: eu provavelmente ficaria decepcionado, mas me lembraria de todos os anos em que eu pude jogar e seria grato por isso. Eu me adaptaria e encontraria uma outra coisa para fazer. Queridos, eu tenho visto isso, embora o Eterno tenha cada vez mais trazido desafios. Ele quer que eu escreva, queridos, no meu coração: Pai, eu te amo, viu, Pai? Eu te amo, meu Pai, eu te amo. Ele quer que eu escreva, queridos, e o primeiro livro eu acredito que vai ser, é impressionante, porque algumas coisas que o Eterno tem trazido na minha vida, eu estou aqui estudando as Escrituras e o Eterno fala: eu gostaria que você escrevesse sobre isso. Aí eu anoto, queridos. Então eu tenho um monte de papelzinho que na hora que ele fala, eu não estou com o meu caderno, eu não sei, acho que eu vou ter que começar a andar com o meu caderno ultimamente, né? A mensagem que o Rosh Carlos trouxe para a gente no Seudat Mashiach, ela foi tão forte para mim, mexeu tanto comigo acerca dos choros de Yosef, né? As atitudes de Yosef chorando, embora eu sei que ele chorou mais uma vez, né? Foram abordados 7 que nas Escrituras falam, mas eu tenho certeza que quando os irmãos o jogaram ali no poço, ele estava chorando muito. Um menino de 17 anos de idade, não é? E esse choro que não foi abordado, eu tive uma visão muito clara do Eterno me dizendo acerca do choro da rejeição, né? O choro da rejeição. E eu acho que eu vou ter que escrever um livro, querido, sobre isso. Mas ainda eu não quero dar ideia. Eu acredito que nós vamos ter que ter alguns e-books também. E eu não sei como que vai ser isso direito, mas eu gostaria de realmente fazer o melhor para a edificação das vidas, sabe? É tudo que me importa, que vocês sejam edificados. E eu vejo essa questão de adaptação como algo bastante crítico para todos nós, diante de mudanças que estão diante de nós, que não vão respeitar nem a idade do Dave, nem a idade da Cel, nem a idade do Rosh Carlos, né? Não vão respeitar de jeito nenhum o que nós estamos necessitando, não vão respeitar a idade das crianças nem dos bebês, não é? Eu acredito que quem está acompanhando a guerra em Israel sabe que ninguém tem respeito, não é? E seja em qualquer lugar onde a guerra esteja, não é verdade? Então aprenda a se adaptar. Romanos 12:16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos humildemente, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, eu quero ler na nossa versão esse texto aqui, porque esse texto eu acredito que está tão diferente na nossa versão, que a Joyce costuma usar umas versões diferentes das nossas, e muitas vezes eu estou estudando, eu recomendo você fazer isso. Eu estou terminando o livro de Provérbios, mas eu vou pegar ele numa outra versão. Eu preciso estudar esse livro
em todas as versões prováveis, viáveis e possíveis, para compreender o que o Eterno quer falar conosco, né? Então vamos lá. Romanos 12, versículo 16 diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Vamos na linguagem de hoje, que eu acho fantástico, algumas coisas que a linguagem de hoje, embora outras nem tanto, não é? Mas vamos lá. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres e aguentem com paciência os sofrimentos, orem sempre. É isso, 12. É o versículo 16, perdão, queridos. Versículo 16. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio, né? Então é importante para nós, aliás, eu acho que esse texto de Romanos é fantástico para você que quer agradar o coração do Eterno. Eu gosto muito de Romanos 12, muito, muito importante na minha vida, não é? Então no capítulo anterior nós discutimos o fato de nos adaptarmos às diferentes personalidades que encontramos na vida, mas agora nós vamos discutir a adaptação às circunstâncias instáveis, a respeito das quais não podemos fazer nada. A maneira como reagimos emocionalmente determina a medida de paz e alegria que nós temos. Temos pensamentos, nossos pensamentos são a primeira coisa a qual precisamos lidar durante essa mudança, porque os pensamentos afetam diretamente a emoção. Quando as circunstâncias mudarem, faça a transição mentalmente e as suas emoções serão muito mais fáceis de administrar. Queridos, eu queria falar para vocês, claro que eu não recomendo o filme, algumas cenas lá, enfim, né, uma coisa bem americana mesmo, tratar a fornicação como algo comum, né? Mas tem um filme sobre um caso real, verídico. Eu fiquei impressionada com esse caso, que é um caso de uma cegueira real, de uma pessoa que acaba... eu acredito que o nome está Amor à Primeira Vista, e eu vou ver aqui como eu acredito que está com esse nome. Olha, queridos, vale a pena você compreender como o cérebro... Claro que o filme não trata da maneira completa como as coisas foram feitas, mas o filme trata o fato de uma pessoa que nunca viu ou não se lembra, porque ele tinha perdido a visão com 1 aninho de idade, e de repente não consegue mais identificar as coisas. Por exemplo, ele não conseguia entender uma maçã física com uma foto de uma maçã numa revista. O cérebro dele não conseguia fazer distinção entre uma coisa e outra. E esse filme mexeu tanto comigo, queridos, porque chama-se A Primeira Vista, de 1999. Eu acredito que está lá no Prime. Mas vale a pena essa experiência real. Depois, se vocês quiserem saber da pessoa verdadeira, né, o caso ele escreveu alguns livros sobre estas reações, porque você imagina que todo mundo que volte a ver, alguém que não viu, volte a ver, que a pessoa tenha uma boa reação. E no caso dele, a reação dele foi extremamente negativa. Ele não conseguia associar nada do que ele estava vendo. Ele não conseguia saber o que era sombra, não é? A sombra ele não sabia se era uma sombra, se era um buraco. O cérebro dele... E é claro que no filme tem uma abordagem suave que vai tratar mais do romance do que necessariamente do problema do nosso cérebro interpretar as coisas, mas aquilo me trouxe uma visão tão clara para eu entender muitas vezes como meus filhos entendem as coisas, como pessoas com quem eu convivo, como para mim pode estar tão claro uma coisa e como que o outro não consegue ver. Queridos, Orikadash, no Santo Mãe. O Senhor é santo e maravilhoso, vale a pena. Tem umas ceninhas lá que não são positivas, embora o filme é de 99, mas tem um apelo à fornicação grande, como todos os filmes de Hollywood. Mas eu peço para vocês reterem o que é bom. Se vocês puderem assistir à primeira vista, nesse enfoque de como é difícil o nosso cérebro interpretar o que nós estamos vendo e percebendo, não é? E nós precisamos muito da sabedoria dele para ver com os olhos dele. Meu marido ora isso todo dia, queridos. Que a gente veja tudo pelos olhos de Mashiach, não é?
Então, queridos, a maneira como nós reagimos emocionalmente, a medida traz para a gente a medida de paz e alegria que nós vamos ter. Nossos pensamentos são a primeira coisa com a qual nós precisamos de lidar durante a mudança, porque nossos pensamentos afetam diretamente a nossa emoção, e eu indico esse filme para você compreender isso. Gente, é importantíssimo esse filme. Na minha vida foi um marco. Eu quero ver se eu consigo ler o livro, se tiver em português melhor, se não tiver paciência, vai ter que ir em inglês mesmo, né? Quando as circunstâncias mudarem, faça a transição mentalmente, as suas emoções serão muito mais fáceis de administrar. Se alguma coisa mudar e lhe surpreender com uma circunstância para a qual você não está pronto, que você não escolheu, como esta nova rádio, você muito provavelmente terá uma série de emoções a respeito, mas agindo com base na palavra do Eterno, o não, e não simplesmente reagindo à situação, poderá administrar suas emoções em vez de permitir que elas o controlem. Se você leu meus outros livros ou assistiu meus programas, já sabe que recomendo firmemente que confessemos a palavra do Eterno em voz alta. Embora aquilo que está sendo confessado possa ser o contrário daquilo que você sente, não pare de fazer isso. Gente, isso é importantíssimo. Aconteceu uma situação comigo aqui, e tudo aquilo que me vinha, eu começava a dizer: em me vindo temor, você não sabe o que é você ter a tua família dentro de um bunker no meio de uma guerra, né? Possivelmente a maior parte de vocês não sabe. E eu comecei a confessar: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. E eu não parava de falar isso, não é? Então eu fui me aquietando, porque a minha filha precisa de mim, não eu que preciso ficar em desespero do lado de cá, porque eu estava para entrar no curso no último Shabat e eu perdi a comunicação com a minha filha. Queridos, foi uma das coisas mais horrorizantes que eu já passei na minha vida. Uma das coisas mais difíceis de lidar que eu já passei na minha vida. A gente estava conversando no WhatsApp e ela falou para mim: Ima, alerta extremo. E eu, tá ótimo, eu comecei a orar aqui junto com o pai, e aí eu comecei a perguntar para ela: Bate, e aí, como é que estão as coisas? Como é que não chegava para ela o sinal? Aí eu fui escrever para o meu genro, comecei a escrever para o Bento, falei: como é que estão as coisas? Também não recebia. Gente, aqueles minutinhos que eu escrevi para o grupo, nosso staff, nosso grupo Tefilá, falei: gente, me ajuda em oração, não estou conseguindo contato com os meninos. E logo passou, acho que 2 minutos, o Eterno sabe o que você pode suportar, mas ali eu tive uma prova, depois que eu escrevi para o grupo, né? Ali eu tive uma prova clara da importância de nós confessarmos a palavra do Eterno. A palavra do Eterno tem poder inerente para mudar os seus sentimentos. Ela também nos traz consolo, acalma nossas emoções confusas. Se ainda não leu o livro Pensamentos Poderosos, que nós já fizemos, por causa disso mesmo que nós estamos lendo esse livro na sequência, eu recomendo que você os faça. Ele irá dar uma compreensão profunda do poder dos nossos pensamentos e palavras sobre as circunstâncias e emoções. Como você reage às mudanças? Você age com base na palavra do Eterno ou simplesmente reage à situação? Então, depois do choque inicial, você está disposto a fazer uma transição mental e emocional? Isso é profundamente importante para todos nós. Eu vou iniciar, queridos, decepcionado, anime-se, mas eu acho que nós não temos tempo para concluí-lo. Vamos lá. A decepção ocorre quando nossos planos são frustrados por alguma coisa que nós não podemos controlar. Nós podemos nos decepcionar por circunstâncias desagradáveis e também por pessoas que podem fazer isso conosco. Nós podemos nos sentir decepcionados quando o Eterno age de uma maneira que nós não esperamos que Ele faça aquilo da maneira que nós queríamos. E às vezes até nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós fazemos algo que não esperávamos. Ninguém tem tudo o que quer o tempo todo, portanto nós precisamos aprender a lidar com a decepção de uma maneira adequada. E é interessante essa coisa da decepção com o Eterno que ela aborda aqui, né? Eu acho que poucas pessoas têm coragem de admitir isso, né? Admitir: olha, eu me decepcionei, eu não esperava isso. E ao mesmo tempo dizer: Pai,
eu estou mais decepcionado comigo do que contigo, porque o Senhor sabe o que está fazendo, né? Então, mas essa coragem de admitirmos que o Eterno fez algo nas nossas vidas que nós não gostaríamos, que nós não queríamos e não esperávamos, é algo que realmente é importante nós levarmos para Ele e falarmos como Moshe fez. Olha, Senhor, eu não estou dando conta desse povo aqui. Se o Senhor, não precisa falar para ele, se o Senhor vai me tratar assim, me mate, como Moshe fez, como Moisés fez, né? Mas nós precisamos nos posicionar da maneira que o Eterno tem para nossas vidas, diante dos desafios, com confiança. Quando nos decepcionamos, nossas emoções em princípio desabam e depois de algum tempo elas rompem em fúria. Depois de algum tempo passa a expressarmos completamente, então nós expressamos a nossa ira. Podemos sentir que as emoções desabaram novamente e nós nos sentimos para baixo, negativos, desanimados, deprimidos. E na próxima vez que se decepcionar, preste atenção na atividade das suas emoções. Mas, em vez de você deixar que elas assumam a direção, tome uma decisão de controlá-las. Não há nada de incomum ou de errado com os sentimentos iniciais da decepção, mas é o que nós fazemos desse momento em diante que vai fazer e trazer para nós toda a diferença. Eu aprendi há muito tempo atrás, com o Eterno ao nosso lado, embora nós passemos por muitas decepções na vida, nós podemos sempre nos animar. Se você e eu temos uma consulta marcada com o médico, e se ele tiver uma emergência e cancelar, simplesmente nós vamos e remarcamos a consulta para outro dia. A vida também é assim. Confiar no Eterno, porque Ele tem um bom plano para nós e que os nossos passos são ordenados por Ele, é a chave para evitar que a decepção se transforme em desespero. Eu não sei quantos lembram, na verdade a Joyce vai trazer 2 versículos que eu vou ler para vocês, e depois eu queria falar sobre isso. Mislei, Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Eterno que determina os seus passos, não é? Mislei, Provérbios 22:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Eterno. Como então pode alguém discernir o seu próprio caminho? E é tão interessante porque você pode fazer um projeto de vida. Eu sempre lembro, né, do Christopher Reeve, que foi o primeiro Superman, que passou por aquele acidente terrível, acabou ficando tetraplégico, mas eu acredito que ele jamais imaginava que no curso da vida dele ele teria de passar por uma situação como essa, não é? Então, o que eu queria falar para vocês acerca de nós enfrentarmos as coisas do modo que a Joyce colocou aqui no finalzinho, não é? E como se fosse uma consulta médica, eu diria para você, desmarcado, eu diria para você que a gente não pode ser tão simplista, né? Uma vez eu tive eu estive eu acho que vocês conheceram, quem é da mais antigas, né? O Steve Kennett, ele era um dos colunistas da revista Veja. Ele fez algumas entrevistas comigo e ele me perguntava por que, se a mulher tem tantas relações, mulher casada, né, vamos dizer assim, tem tantas relações sexuais na vida dela, por que ela não poderia tratar o estupro como mais uma delas? Por que eu não poderia tratar na mente dele, numa mente, né, evoluída, não sei de que maneira, enfim, mas ele queria dizer como é que o trauma do abuso sexual é tão grande para a vida da mulher, sendo que ela pode ter até, como ele colocou, vários parceiros, enfim, por que não é tratado da mesma maneira, não é? Então, queridos, talvez não seja tão fácil como desmarcar uma consulta e remarcar uma consulta, não é? Dependendo daquilo que nós temos que entra nas nossas vidas, eu sempre oro que o Eterno nos guarde da violência. O Eterno nos guarde da violência, queridos, não é? Porque há algumas coisas que nós enfrentamos que não são tão simples como uma consulta desmarcada e que nós tenhamos de reagendar, não é? Muitas vezes aquela consulta dependia das nossas vidas, não é? Então, dentro do simplismo de lidar com as nossas emoções, eu digo para você que é possível nós lidarmos com o trauma, porque eu experimentei isso na minha vida, a partir do momento que eu libero o perdão verdadeiro e genuíno sobre os meus agressores, sobre as pessoas que me fizeram mal. E a partir do momento que eu encaro essas pessoas
como pessoas que nasceram de novo para mim. Elas podem não ter nascido de novo para o eterno, mas está no meu poder fazer com que essas pessoas nasçam de novo para mim. E isso está disponível para a minha vida e para a sua vida. Dar uma nova chance a alguém na sua vida. Eu não estou dizendo de você ser bobo, ser tolo, ser enganado novamente, não é isso. Mas dar uma chance para alguém, por exemplo, pessoas que me agrediram na infância, o meu Senhor, eu estou com 61 anos de idade, amados, no meu coração. Como é que eu vou continuar carregando um peso e um fardo como esse, não é? Então, você permitir que aquela pessoa nasça de novo para você, vai te dar a oportunidade de perceber que essas pessoas talvez não sejam mais as mesmas que te agrediram. Na minha vida, isso foi fundamental para que eu pudesse ser livre dos meus traumas. E hoje, se eu desse a entrevista para o Stephen Kennedy, seria diferente, muito diferente daquilo que eu falei para ele anteriormente, não é? Eu diria para ele não mais o que eu disse, não é? Onde eu estava muito vitimizada ainda naquela época, muito tempo atrás, mas eu diria para ele, Stephen, não é? Eu diria para você também, não é? A violência que a mulher sofre é uma agressão que veio de um terceiro, não foi um ato da decisão e da vontade dela, não é? É uma invasão que não tem resgate, é um crime hediondo, não é? Então eu hoje consigo fazer uma separação muito clara entre o agressor, que hoje tem outra vida, enfim, e o que morreu já, o meu pai já está morto, entre o agressor e entre a agressão. Então que o Eterno ajude todos nós a podermos viver a nossa vida livre de fardos. Eu tenho vivido assim, tem sido uma bênção na minha vida. Eu espero que você encontre o caminho da cura também para você. Somente no Mashiach Yeshua nós podemos ser libertados. E se o Filho libertar você, verdadeiramente você será livre. Eu sou livre. E eu espero que você também seja.